Pessoal, começando o nosso estudo na parte de títulos em espécie, a tratativa desse nosso estudo vai ser primeiramente de cheque, depois nota promissória, depois letra de câmbio, ok? Por que o cheque? Porque é o que é mais comum, por mais que não seja usado como foi em outrora, né, em outras épocas, que era muito usado, cheque predatado, né? Então vamos começar pelo cheque, que ainda ele é mais comum do que letra de câmbio, do que nota promissória, beleza? Bom, a princípio, conceituando o título extrajudicial, que é o cheque, né? É um título cambiário abstrato, formal, resultante de mera declaração unilateral de vontade. Ou seja, eu tenho cheque, né? Tenho aqui um cheque, vou e preencho o cheque. Ou seja, eu quero comprar alguma coisa e vou ato unilateral, aquele que emite o cheque, tá? Pelo qual uma pessoa designada emitente ou sacador, com base em prévia e disponível provisão de fundos em poder de banco ou instituição financeira, a ele assemelhada por lei, denominado sacado, dá contra o banco em decorrência de convenção expressa ou tácita, uma ordem incondicional de pagamento à vista. O cheque é uma ordem de pagamento à vista ao portador. Quem tiver de posse de um cheque assinado com valor, tudo bonitinho aqui, chega como a gente usava a expressão antigamente, na boca do caixa, né, no banco, depois daquela fila e tal. E o bancário pegava o cheque, olhava, ia lá, conferia a assinatura, tal, que é uma praxe deles, e te pagava o cheque, ok? Lembrando que o cheque, quando tinha duas linhas, né, aquela paralela ali no canto esquerdo, ou a carimbado, essas duas linhas, ou mesmo a caneta, era um cheque que tinha que ser obrigatoriamente depositado, independente se tinha fundo ou não. Cheque cruzado, que a gente usava, o cheque cruzado ou era no canto, né, do cheque, ou no meio da folha mesmo, que era praxes naqueles áureos tempos do cheque. O cheque cruzado era depositado. Então a pessoa, na sexta-feira, por exemplo, depois das 16 horas, fechava o expediente bancário, o banco fechava, né, de atendimento, você ia e tal, comércio, o barzinho que seja, dava um cheque e cruzava. Podia não ter fundo nenhum. Então naquela reunião ali, churrasco, não sei o que, dá um cheque aí, pô, mas tem que cobrir, hein? Por quê? Porque quando o cheque era depositado, levava 24 horas para compensar. Claro que se o valor fosse muito grande, né, de repente, em outra praça também, mas a regra era 24 horas. Então, a pessoa depois do expediente na sexta-feira, expediente bancário, 16 horas, passava o cheque e cruzava. Sábado e domingo corria atrás para cobrir o cheque. Era um termo comum, né? Hoje a gente nem ouve mais isso, porque é o cartão de débito, cartão é o dinheiro de plástico que a gente chama, ou cartão de crédito, né? Cartão de crédito ou cartão de débito é o dinheiro em plástico. Você chegar ali, difícil até visualizar. O pessoal mais novo aí, 16 anos, 15 anos em diante, visualizar cheque. Porque você tinha o cheque e no canhotinho você destacava e você preenchia o cheque aqui, e você também no seu cantinho, no seu canhoto, no lado esquerdo aqui da folha de cheque, do talão de cheque, você colocava a data, o valor e para onde que você deu, qual comércio, enfim, você fazia o seu controle ali. Entendeu? Mas o interessante é justamente o cheque cruzado, porque você depositava, independente se tinha fundo ou não, e o banco era obrigado a só compensar o cheque, né, depois de 24 horas. Vai depender da praça, se é de um lugar para o outro, vai depender do banco, de um banco para um outro banco, de um outro banco para compensar, enfim, até porque usavam muito o cheque, né? E o cheque sem estar cruzado era pagamento à vista. Ponto pacífico, pagamento à vista. Mas o predatado? O cheque predatado é uma invenção do costume brasileiro, né? A lei do cheque, que é uma lei especial, título típico, lei especial, não
não preconiza, não existe o cheque pré-datado. Ah, mas como é que as pessoas usam? Usam pelo costume. Por exemplo, se você vai ao comércio e o comerciante aceita um cheque pré-datado, você vai dar. Hoje é dia 1º, bom para o dia 5 do outro mês, tranquilo. Se o comerciante passasse para frente, uma pessoa que aceitou o cheque passasse para frente, estou falando comerciante porque era mais comum dar no comércio, dar o cheque no comércio. Se essa pessoa passa o cheque para frente para terceiros, ou ela mesmo saca, o banco vai pagar, porque é pagamento à vista. Ah, mas está cruzado. O banco vai depositar e vai compensar. Quando compensar, vai tirar da sua conta e vai para a conta da pessoa. Tranquilo, sem nenhum problema. Só que aí você fala assim, pô, mas aí eu dei um cheque pré-datado e ele entrou antes. Aí você tem que entrar na justiça. Né? Dano de morais, Pererê Paraná, quebra de acordo, já que ele aceitava, tá lá uma placa lá, aceitamos pré-datado. Então quer dizer, o banco vai pagar. E se tendo fundo, o banco vai pagar. Se não tiver fundo, carimbaço. Sem fundo. Aí você já vai entrar naquela lista do banco, né? Ainda mais quando o cheque volta várias vezes, aí o banco já, pô, esse cara aí é um mau pagador. Porque pro banco não interessa se tem uns, que a gente chama de chorãozinho, né? Um papelzinho atrás, bom para o dia tal, porque antigamente era comum, hoje em dia não se vê mais isso. Ok? Então, retomando aqui, o cheque também representa uma ordem de pagamento. Bom, deve preencher os requisitos do artigo 1º da Lei 7.357 de 85, que é a lei do cheque, né? Lei especial, lei do cheque. A apresentação para pagamento do cheque ocorre na instituição financeira responsável, ou seja, o banco, pela compensação. Banco sacado, ok? Não se pode dessa maneira, ou seja, emitir o cheque que não esteja vinculado à instituição financeira devidamente autorizada para emitir cheques. O que quer dizer com isso? Porque o cheque é um documento solene. Pô, muito simples. A nota promissória você compra em papelaria. Tá lá um bolo, me dá nota promissória, né? É igual recibo. Você, me dá um talão de recibo aí. Papelaria hoje ainda vende aí. Aquele talonário, né? Um talão de recibo. Né? Você comprou alguma coisa, aí você faz um controlezinho ali. Dá um recibo. Ou nota promissória. Mas o cheque não. O cheque ele tem que estar vinculado, porque é um ato formal, é um ato solene, tem uma formalidade, que está atrelado, vinculado a uma instituição. Tanto é que no vídeo aparece lá Bradesco, que é a bandeira do cheque ali. Pode ser Banco do Brasil, Banco Itaú. Ele tem que estar o cheque tem que estar vinculado. A nota promissória você já encontra papelaria. Por quê? Porque não tem uma formalidade. Né? Não tem uma certa, entre aspas, solenidade. É uma ordem de pagamento o cheque. Ok? Bom, é por isso que para o cheque ser válido, ele é fornecido pela própria instituição bancária, não podendo o emitente criar seu próprio talão de cheque. Isso é o que eu acabei de falar. Ok? Bom, vou falar aqui já vou começar com o meu primeiro IPC, né? Importante pra caramba! O cheque é ordem de pagamento, onde o sacado é sempre o banco ou instituição a banco equiparada, instituição bancária. Ok? De novo, IPC, anote aí. O cheque é ordem de pagamento, onde o sacado é sempre o banco. Ok? Emitente ou sacador é a pessoa que preenche o cheque, o dono do cheque. Beleza? Vamos lá. O cheque é uma ordem de pagamento à vista ao portador, né? Sempre lembrar que cheque pré-datado é uma invenção do costume brasileiro que é reconhecido pelos tribunais superiores. Como assim? Se você deu um cheque, tá lá a placa lá, aceita cheque pré-datado, e a pessoa entra com o cheque antes, e você vai ficar com o cheque sem fundo, o banco vai cancelar alguma coisa, você fez uma compra com um cheque pré-datado, enfim, e o cheque voltou porque você deu um cheque pré-datado, vai te dar algum aborrecimento, algum problema, algum dano, você vai entrar na justiça. Né? Em ação regressiva, a pessoa vai te pagar. Se ela passou para outras pessoas, enfim, os tribunais entendem que houve dano, houve prejuízo, a partir do momento que a pessoa aceitou o cheque pré-datado.
Mas a instituição financeira, ela segue a Lei 7.357 de 85, Lei do Cheque, que não fala nada sobre cheque pré-datado. Diz sim que é um pagamento, uma ordem de pagamento à vista ao portador. Quem portar o cheque vai chegar lá no caixa. Se tiver cruzado, você vai depositar em sua conta. Se não tiver cruzado, ele vai ser pago, né? Ah, o cheque do Itaú não está cruzado, eu vou lá no Banco Itaú e vou sacar o dinheiro. PT Saudações, portador, sou eu. Ah, me dá a identidade, eu dou minha identidade. Se o bancário pedir, tranquilo, vai me pagar. Tendo fundo. Se não tiver fundo, ele vai dizer assim, olha, ele vai dar um carimbaço com código, que é o código de cheque sem fundo, tá? Número X lá, que é um código, olha, esse cheque está sem fundo, vai te devolver com carimbo. Aí você vai reapresentar de novo, outro carimbo, sem fundo, sem fundo, sem fundo. Ok? Aí você vai correr atrás aí dos seus direitos na porta do judiciário. Beleza? Bom, em seu artigo 32 da Lei 7.357 de 85, ordenando inclusive que qualquer menção em contrário deva ser considerada como não escrita. Por quê? Porque o cheque é a ordem de pagamento ao portador. Ou seja, ordenando inclusive que qualquer menção em contrário. O que quer dizer isso, menção em contrário? Bom para o dia tal, meu amigo. Se o cheque é da data de hoje e tá lá, a caneta lá, a pessoa vai e escreve, bom para daqui a 15 dias, daqui a mês que... Meu amigo, isso pro bancário? Eu nem saber. Ordem de pagamento à vista, PT Saudações. O leão tá morto. Entendeu? Vai ser pago. É isso que ele está dizendo aqui, ó. Inclusive, mesmo que tenha qualquer menção em contrário. Então, vou ler o artigo 32 da Lei do Cheque, Lei 7.357 de 85. O cheque é pagável à vista. Considera-se não escrita qualquer menção em contrário. Você pode botar ali, bom para o dia tal, bom para não sei o quê. Meu amigo, se você está dando um cheque, hoje é o exemplo, dia 1º de janeiro, não, 1º de janeiro não, hoje é dia 3 de janeiro. Se você emite um cheque para o dia 5 de fevereiro e a pessoa que você passou o cheque for lá na boca do caixa lá, ordem de pagamento à vista. O bancário, ele pode até te dar um toque, né? Não é a obrigação dele. Olha, esse cheque aqui tá para fevereiro. Eu vou, né, dar uma olhada lá. Isso quando você tem um grau de intimidade, já é cliente do banco há muito tempo, né? Posso até dar uma checada aí, cara. Mas tá sabendo que Por quê? Porque você sabe, o bancário, quando tem intimidade com o cliente, ele sabe que vai prejudicar aquele que emitiu. De repente é um parente, um conhecido, né? Vai ter um carimbaço lá, sem fundo, né? Vai ter um carimbaço lá com código. Não vem escrito sem fundo. Tem um carimbo e ele vai carimbar, o bancário, vai escrever lá o código, né? Vai marcarzinha lá, sem fundo. Tem carimbo até que vem escrito, né? Quadradinho, vem sem fundo, enfim. Mas olha, não tem dinheiro em conta. Aí você vai voltar com cheque. Você pode até reapresentar. Vai prejudicar a pessoa perante o banco? Com certeza. Ok? Parágrafo único. O cheque apresentado para pagamento antes do dia indicado com data da emissão é pagável no dia da apresentação. Meu Deus do céu. Tem que falar 10 milhões de vezes porque é preciso. O cheque é pagamento à vista. Ok? O cheque apresentado para pagamento antes do dia indicado como data da emissão é pagável no dia... Você pode dar o cheque para daqui a 6 meses, meu amigo. Se alguém está portando cheque, vai à boca do caixa lá. Se tiver cruzado, vai depositar. Se não tiver cruzado, vai sacar. Tendo fundo, vai sacar. Se não tiver fundo, carimbo. Vai prejudicar quem emitiu. Ok? Ponto pacífico na doutrina. Porém, todos sabem da utilização no comércio do cheque conhecido popularmente como pré-datado. Tem lugar que chama de chorão. Pô, não dá para dar um chorãozinho, não? Já sabe que ele está pedindo um pré-datado. Tá? Que, segundo os especialistas em português, deveria ser chamado de pós-datado. Na verdade, porque não é pré-datado, é pós-datado. Se você vai hoje no comércio que aceita cheque pré-datado, mas na verdade é pós-datado, que você não vai dar a data anterior, você vai dar uma data posterior. Daqui a 15 dias, geralmente é para 30 dias, aceita cheque para 30 dias, mas como veio o cartão de crédito, acabou com o cheque.
Por quê? Porque o cartão de crédito já faz isso. Parcelamento. 30 dias, 60, 90 dias. O cartão de crédito já faz as funções do cheque. Nem as pessoas nem usam cheque ainda, mas você tem que saber. Porque em prova cai e você tem que dominar o assunto. Ok? Então tá. Este é aquele em que se coloca o cheque pré-datado, ou o correto seria pós-datado, chorãozinho, né? Este é aquele em que se coloca uma data posterior do vencimento, sendo muito utilizada a expressão bom para, demonstrando que o cheque não deve ser pago à vista. Meu amigo, você pode escrever aqui, ó, questão de prova, não sei o que, a data é o dia 3, mas ele botou bom para o dia 15. Meu amigo, o artigo 32, parágrafo único é claro. Artigo 32, caput, o cheque é pagável à vista. Estou lendo ipsiliteri, artigo 32 da lei do cheque. O cheque é pagável à vista. Considera-se não escrita qualquer menção em contrário. Não escrito, pode estar lá, bom para. O bancário vai fazer o dever de casa. Dever de casa é cumprir a lei, pagar à vista. Parágrafo único do artigo 32. O cheque apresentado para pagamento antes do dia indicado, com data de emissão, é pagável no dia da apresentação. De novo, cheque é ordem de pagamento à vista. IPC, pode vir a questão que vier. Você já sabe que cheque, data anterior, data posterior, data daqui a um ano. Quem estiver aportando o cheque é uma ordem de pagamento à vista. PT, saudações. Pode vir a questão que vier. Bom, bom para, não existe para o bancário, para a instituição bancária. Ela cumpre a lei, tá? Você, se a pessoa, mais uma vez, aceitou e te trouxe prejuízo, porque ela entrou com o cheque antes, você vai no Poder Judiciário e vai receber aí, vai fazer a sua petição inicial, dizendo que as provas, está lá a placa que diz que aceita cheque pré-datado, pererê, parará, parará, entrou com o cheque antes, né, do previsto, já que é um costume nosso, costume brasileiro, pererê, parará, trouxe prejuízo, não sei o que, porque, não sei o que, enfim, você vai na sua petição e vai entrar com uma ação contra o comerciante, contra quem você entrou, para quem você deu o cheque, e o cheque entrou antes. Ponto pacífico. Ok? Sendo assim, a princípio, há certa incongruência entre o que diz a lei é clara, e o que é feito na prática. O que é feito na prática quer dizer o seguinte, o costume brasileiro, né? Isso aí não existe, em lugar nenhum, só pré-datado só existe aqui. Né? É igual, tem países que não tem inflação. A pessoa que faz economia lá em outros países, vem aqui na USP, aqui na Unicamp, eu vim aqui fazer uma matéria de que é inflação, porque no nosso país não tem inflação, então a gente não tem. Vem aqui, intercâmbio, vem nas férias fazer aí, ter aula de inflação, porque não tem, como é que vai estudar? Porque na prática é mais fácil, você só na teoria, né? Então é bom. Então tem esse intercâmbio aí, só para efeito de conhecimento. Tá? Para se explicar tal fato, é importante que expliquemos que o direito é muito influenciado pelos costumes e vice-versa. Assim, uma prática que não possui amparo legal poderá ganhar contornos jurídicos se for reiteradamente utilizada. É claro, visando o quê? A segurança jurídica, já que todo mundo usa, é um costume. Bom, esse é o caso do cheque pós-datado, porque é o termo correto, e não pré-datado, já que você dá um cheque sempre para frente, você é um pagamento à vista, a pessoa aceita cheque pré-datado, então você vai comprar com o cheque, mas pós-datado, a data não é de hoje, a data é daqui a 10 dias, 15 dias, enfim, teu critério. Apesar de não ser permitido seu uso pela lei do cheque, que é uma lei específica, os tribunais aceitam tal costume como válido. PT, Leão tá morto agora. Pode vir a questão que vier. Meu amigo, pagamento à vista. Ponto. Isso porque o que se entende é que ao se aceitar um cheque com data posterior, por isso que é pós-datado, está sendo realizado um contrato que deve ser respeitado, cumprido por ambas as partes. Contrato bilateral, né? Há um consenso, né? Um consenso entre as vontades das partes. Dessa forma, aquele que recebe um cheque pós-datado
né, que o senso comum, que não é o estudante de direito, o senso comum diz pré-datado. Mas você agora com conhecimento jurídico, não, cheque pós-datado, porque a data é posteriori, né? Deve atentar para o seu depósito no banco, deve atentar. Dessa forma, aquele que recebe um cheque pós-datado ou com data posterior deve atentar para o seu depósito no banco, pois, se antecipar o desconto do mesmo, ficará responsável pelos prejuízos que causar ao emitente, aquele que preencheu, aquele que emitiu o cheque, seja de ordem material ou mesmo ordem moral. Você que vai provar na sua petição ali os danos causados, né, por aquele que comerciante ou a pessoa que aceitou o cheque pré-datado, que na verdade é pós-datado. Porque você não vai encontrar no comércio aí, aceitamos cheque pós-datado. Pô, muito difícil. Tá? O cheque já está difícil, a utilização do cheque. Hoje em dia o cartão de crédito ele tomou o lugar do cheque. Justamente porque no cartão de crédito você parcela até 12, 30, enfim, você parcela o valor. Ok? Bom, então, se você foi prejudicado, dano material ou moral, vai lá nas barras da justiça, né? A justiça é inerte, você tem que entrar com a petição, né? E fazer o seu pedido, né? O que você está pedindo? Se tem um amparo legal, já que a pessoa entrou com um cheque antes e te prejudicou de alguma maneira. Desde que tenha te prejudicado, óbvio, né? Enfim. Por fim, é importante ressaltar que a data a ser colocada na emissão do cheque deve ser a posterior e não a do dia com o, abre aspas, bom para, já que o prazo prescricional da cobrança judicial do cheque será contado desta data. Importante, quando se fala em prazo prescricional, nós sempre temos que ter atenção, tá? É importante, IPC, importante pra caramba, caveira nele. É importante ressaltar, né, atentar para a data a ser colocada na emissão do cheque, né, que deve ser a posterior e não a do dia com o bom para. Meu amigo, não existe bom para, tá? Já que o prazo prescricional da cobrança judicial do cheque será contado desta data e não da data a posteriori. Então tem que se ligar. Dar cheque predatado, por que você tem que ter atenção? Porque você pode dar para o comerciante, mas antigamente tinha as lojas de factoring, que a gente chamava de loja de factoring, que pegava esses cheques predatados todos e já pagava ao comerciante. Descontava aí 30%, 20%, aí era com a empresa, cada empresa tinha seu valor. E já dava o cheque, ou seja, o comerciante terceirizava. Ele me deu um predatado, 15 dias, 30 dias, não interessa. Eu vou na empresa de factoring e ela vai me pagar o valor. Esse valor aqui é quanto? X, eu vou te dar aqui, vou descontar 10%, 5%, já que... Enfim, existia empresa, que chamava de empresa de factoring, né? Que pegava teus predatados do comerciante, posto de gasolina, até em posto de gasolina aceitava predatado. Nossa, sem comércio, então, loja de material de construção, comércio aceitava tudo. Só que o comerciante também não se preocupava não, ele repassava esses predatados aí, repassava. Vendia para a empresa de fato. Ela dava um valor um pouco abaixo. O cheque é no valor de R$ 2.500. A empresa de fato ficava com o teu cheque e te dava, por exemplo, 2.300, 2.200, né? Já, beleza, para você esperar um mês, dependendo da tua necessidade. Ok? Então, por isso que é importante aqui, o prazo prescricional da cobrança judicial do cheque será contado dessa data, já que esse lance de data pré-datado dava problema nesse sentido. Bom para, dava problema. Bom, o vencimento e o prazo para apresentação e execução também serão sempre contados a partir da data que estiver escrita na linha de data de emissão do cheque, não devendo ser observado nenhuma anotação fora disso. É o que nós já falamos, bom para, melhor para o dia... Não existe nada disso. Tá? O vencimento e o prazo para apresentação e execução do cheque também serão sempre contados a partir da data que estiver escrita na linha da emissão. Por quê? Eu esqueci de falar. Por exemplo, o cheque, quando você fala pré-datado, eu não dava o cheque e já botava a data para frente, não. Eu botava a data de hoje, né? Um exemplo, dia 5
Data de hoje. Hoje é dia 5, botava lá, dia 5, beleza. Só que eu escrevia nele, ou atrás, ou aqui na frente do cheque, eu botava bom para. Então o que acontece? O que vale é o dia ali. Mas o cheque pré-datado você dá o cheque para 30 dias. Não, você dá a data, você colocava a data de hoje. Só que você botava bom para, né? Bom para, até porque é uma segurança para o próprio comerciante. A data está de hoje aqui, por quê? Porque a qualquer momento eu posso entrar com o cheque, normal. Para o comerciante, pouco importa. Para você, é importante porque é importante ressaltar que a data a ser colocada na emissão do cheque deve ser a posterior e não a data do dia com o bom para, já que o prazo prescricional da cobrança judicial do cheque será contado desta data. Ok? Então tá. A lei do cheque cria tipos diferentes de cheque. Entre os principais tem-se o cheque cruzado, o cheque administrativo e o cheque visado. Tá? Eu vou falar sobre esse tópico aqui. Mas lembrando o seguinte, um entendimento do STJ, que diz o seguinte: não se tem dúvida da aceitação do cheque pós-datado. Juridicamente, a gente não usa esse termo pré-datado ou chorãozinho, como no comércio, o senso comum, né, domínio público aí. Tá? A gente usa o termo correto. Não se tem dúvida da aceitação do cheque pós-datado, tanto que a apresentação antecipada gera danos morais, o que se tornou objeto de súmula. Vamos lá para a súmula 370, STJ, que diz: caracteriza dano moral a apresentação antecipada de cheque pré-datado. Na súmula vem dizendo aqui pré-datado, porque é para efeito de conhecimento, mas a gente sabe que é pós-datado. Ok? Até porque é a mesma coisa, só que pós-datado é o termo correto. E pré-datado é o termo popular. Então o que quer dizer aqui? Ele quer dizer o seguinte, que o banco vai pagar. O banco não quer saber se tem chorão, se tem bom para. O banco, cheque, ordem de pagamento ao portador ali, à vista. Ponto. Só que aí você vai entrar na justiça e já tem na sua petição lá o seu advogado, a sua advogada vai colocar lá segundo, tal, fundamentação jurídica. A súmula 370 do STJ nos ampara, caracteriza dano moral, apresentação antecipada, tem embasamento jurídico. Ok? É um costume nosso, já aceito, já decisões reiteradas, já criou-se uma jurisprudência, várias decisões, você coloca ali algumas decisões, com um caso parecido com o seu, enfim. Mas o banco vai pagar, tá? Por mais que coloque essa questão, a súmula, porque a súmula diz que caracteriza dano moral, meu amigo, o banco vai pagar essa ordem de pagamento à vista. Ok? Vamos lá. O mais utilizado é o cheque cruzado, né? Artigo 44 da Lei de Cheque. Lei do Cheque 7.357 de 85, que diz, abre aspas, ipsiliter, o emitente, aquele que emite, ou o portador, né, podem cruzar o cheque mediante a aposição de dois traços paralelos no anverso do título, tá? Tal cruzamento faz com que o credor, para receber o valor do título, precise depositar o cheque em sua conta bancária, né? Tá aqui outra conta bancária, mas ele vai depositar na sua conta bancária. O cheque é do Itaú, o meu banco é Santander. Eu vou pegar esse cheque e vou depositar no meu banco, tá? Fazendo com que o mesmo passe pela Câmara de Compensação. Se o cheque não tiver o cruzamento, ele pode ser recebido diretamente, que a gente chama na boca do caixa, na instituição responsável pelo recebimento da ordem de pagamento. Já o cheque administrativo é o que está previsto no artigo 9º, inciso 3, da Lei do Cheque, em que o sacado e o emitente, sacado, o banco emitente, aquele que enche o cheque, que emite, são a mesma... Desculpa, foi mal, falei aqui sacado não, sacador que é o banco, tá? Eu li aqui e me enganei, tá? Porque a instituição financeira responsável pela compensação é o banco sacado. Mas aqui, no caso do cheque administrativo, observação, é o que está previsto no artigo 9º, no inciso 3, em que o sacado e o emitente são a mesma pessoa, ou seja, o próprio banco é quem será o devedor do cheque. Esse tipo de cheque garante ao credor uma certeza maior de adimplemento, ou seja, de
pagamento, causando segurança na relação obrigacional. O cheque administrativo somente pode ser emitido na forma nominal, ou seja, no cheque administrativo nós temos o sacado e o emitente, a mesma pessoa. Quem é essa pessoa? É a pessoa jurídica. Quem é a pessoa jurídica? É o banco. O próprio banco é quem será o devedor do cheque. Esse tipo de cheque, cheque administrativo, garante ao credor uma certeza maior de pagamento, ok? Já o artigo 7º da lei determina que, ipsilitri, pode o sacado a pedido do emitente, sacado, nesse caso é a instituição bancária, a pedido do emitente ou do portador legitimado, lançar e assinar no verso do cheque não ao portador e ainda não endossado, visto certificação ou outra declaração equivalente, datada e por quantia igual à indicada no título, ok? Sobre o endosso, já tem no nosso canal falando sobre isso, tá? Parágrafo 1º do artigo 7º. A aposição de visto, certificação ou outra declaração equivalente obriga o sacado a debitar à conta do emitente a quantia indicada no cheque e a reservá-la em benefício do portador legitimado durante o prazo de apresentação, sem que fiquem exonerados o emitente, endossante e demais co-obrigados. É a hipótese do cheque visado, tá? Também serve para dar garantia de pagamento a credor, pois o sacado irá... já falamos aqui no início que o sacado e o emitente são a mesma pessoa que é a instituição bancária. Então vamos lá. Também serve para dar garantia de pagamento ao credor, pois o sacado irá reservar a quantia descrita na conta do emitente. Somente não terá a reserva se ultrapassar os prazos de apresentação do artigo 33. Caso o credor apresente o cheque no prazo correto, terá a garantia do banco de que a quantia dos fundos do cheque estará reservada, sendo isso, inclusive, uma responsabilidade do banco sacado. Vamos lembrar o seguinte, tá? É uma questão agora de prova que dá muito problema. Vamos supor que aqui é um cheque, tá? Quando se fala assim, no verso do cheque, é atrás do cheque. De novo, tá aqui o cheque aqui, a nota promissória, mas estamos falando sobre cheque, vamos fechar no cheque. Tá aqui o cheque. Tá escrito, bom para o dia tal, no verso do cheque. Pô, verso é atrás. Quando ele fala anverso, é na frente do cheque. Isso que você tem que atentar. Anverso é na frente do cheque. No anverso do cheque, pô, cara, é atrás. Não é atrás. Atrás é verso. Na frente é anverso. Ok? Ficamos por aqui e continuamos na segunda parte do cheque, ok? Até daqui a pouco.